Estou aqui para conversar com você sobre a primeira aula da disciplina de Matemática Financeira. Nós vamos conversar sobre porcentagem e o valor do dinheiro no tempo. Que a gente começa na aula de hoje falando sobre porcentagem. Então, a taxa percentual P, associamos a razão P sobre 100. Se, por exemplo, eu quero tirar 5% de um número, lembrem que 5% é, na verdade, 5 dividido por 100. 5%, 5 sobre 100, ou 0,05. Então, o número 5% pode ser escrito de três formas diferentes. Eu posso escrevê-lo assim, posso escrevê-lo assim, ou posso escrevê-lo assim. Das três formas, eu leio 5%. Então, eu posso ler 5%, 5% ou 5%. São três maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Então, para calcular P% de uma quantidade, basta multiplicá-la pela razão P sobre 100. Então, veja um exemplo do cálculo aqui. Ó. Quero calcular 15% de 120. Então, eu pego 15%, é 15 sobre 100, 0,15. Pego 0,15 e multiplico por 120. Dá como resposta 18. Então, cheguei à minha resposta. 15% de 120 é 0,18. Aliás, perdão, é 18. Vejo que os valores percentuais eles aparecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com bastante frequência. Essa charge aqui mostra, por exemplo, um conjunto de políticos falando sobre a comissão da verdade. E eles estão interessados mais em percentuais do faturamento ou das verbas que serão destinadas a essa comissão. Então, um quer 5%, o outro quer 15%, um outro quer 10% e um outro quer 20%. Então, cada um briga por um percentual diferente, né? Coisa corriqueira na nossa política brasileira. Um outro caso da aplicação da porcentagem é aplicado nessa outra charge aqui. Dois senhores aposentados estão conversando, um mais abastado do ponto de vista financeiro e outro nem tanto. O primeiro diz para o segundo: a vida é feita de altos e baixos. A diferença de aumento dos nossos salários foi de apenas o número 2. Um ganhou 62% de aumento e o outro ganhou 6%. É evidente que a diferença não é 2, a diferença aqui é bem maior. Mas ele se refere ao número 2, que é colocado atrás do número 6. Então, o cálculo de porcentagem ele é muito utilizado na área de gestão, ou nos cálculos matemáticos, né? Porque ele facilita a interpretação de um valor quando ele é expresso na forma percentual. Então, por exemplo, escrever o número 4 sobre 5 na forma percentual fica mais fácil de entendê-lo do que numa forma de fração. Então, se eu pegar o número 4 e dividir por 5, vai dar como resposta 0,8. 0,8 ou 0,80 é a mesma coisa que 80 sobre 100, ou 80%. Então, escrever 4/5 na forma percentual é escrever 80%. Então, 4/5 significa 80%. Vamos ver alguns cálculos com porcentagem. Primeira questão. Um frete com preço de R$ 120 foi reajustado para R$ 150. Qual foi o percentual de aumento? Então, para a solução do problema, eu digo que o produto passou de 120 para 150. Teve um aumento de R$ 30. 150 menos 120 dá 30. Procurar o percentual de 120 que corresponde a 30. Então, eu posso resolver por regra de 3. Se 120, que é o preço inicial, é a minha base de cálculo, equivale a 100%, é evidente que esses 30, que é a variação, equivale a X. Faço os produtos cruzados, né? 30 vezes 100 dividido por 120, que é o que está sendo proposto aqui. Ó. Nada mais é do que uma resolução de uma regra de 3. Resposta, o X é 25. Então, 25% foi o aumento considerado nesse frete, que passou de R$ 120 para 150. Então, o aumento foi de 25%. O exercício 2, que é apresentado a seguir, mostra o seguinte. O frete com preço de 150 teve agora uma redução do seu preço para 120. Em vez do aumento, houve uma redução. Quero saber qual foi o percentual relativo a essa redução. Então, para a solução do problema, o produto passou de 150 para 120. A redução foi de R$ 30.
Logo, eu vou procurar o percentual de 150, que corresponde a 30. Vejam que a minha base de cálculo mudou. O preço original era 150. Ao formular a regra de 3, eu vou colocar o 150 como minha base de cálculo. 150 é o 100%. E a variação que teve foi de menos 30. Menos 30 equivale a x. Fazendo a resolução, menos 30 vezes 100, dividido por 150, vou ter um resultado negativo, dizendo que o x é igual a menos 20%. Indica que houve uma redução de 20% no preço do frete. Quando ele passou de 150 para 120, caracteriza uma redução de 20%. Terceiro problema com porcentagem. Por quanto devo multiplicar um valor x para utilizá-lo após um aumento de 35%? Então, para a solução, vamos supor que o valor x corresponde a 100%, é a minha base de cálculo. Eu quero corrigir esse novo valor, né, em mais 35%. Então, vamos chutar um número para o valor que a gente não conhece. Vamos dizer que esse valor é 100. Se eu quero acrescentar 35% a 100, ele vai virar 135%. 135% eu posso escrever nessa forma, 135 sobre 100. Fazendo a divisão, você vai ter como resposta 1,35. Então, esse é o fator multiplicador. Se eu quero aumentar um preço em 35%, eu multiplico por 1,35. Então, aqui tem a resolução algébrica, que daria, então, o valor de x sendo igual a 1,35, né? 1,35 vezes o valor original ia dar o preço atualizado. Quarta questão de porcentagem. Se o meu salário é de R$1.000 e teve um aumento de 12%, qual é o novo salário? Então, resolução também bastante simples, né? 100% é meu preço base. Acrescento mais 12%, eu vou chegar ao novo preço, que é 112% do preço antigo. Então, também posso fazer a regra de 3. R$1.000 equivale à minha base de cálculo, 100%. O novo salário eu vou chamar de x, porque na matemática tudo que a gente não conhece eu chamo de x. Esse x equivale a 112%. O preço original acrescido de 12%. O salário inicial mais 12%. 112 vezes 1.000 dividido por 100 vai dar como resposta o novo salário de R$1.120. Então, a resposta que está apresentada aqui na lâmina, no slide. R$1.120. É o incremento que houve de 12% no salário. O fator de multiplicação, de atualização, então, seria 1,12, né? Porque se o aumento foi de 12%, o 112 dividido por 100 resulta no fator 1,12. 112% é 112 sobre 100, 1,12. Então, esses fatores de atualização podem ser utilizados, em vez de você fazer a regra de 3, você usa simplesmente o fator para atualizar os preços. Então, por exemplo, calcule o fator de atualização se o aumento for de, primeira situação, 15%. 15% é 100 mais 15%, 115%. Fator de atualização, 1,15. 115% é 115 sobre 100, 1,15. 19,21% de aumento. É 100% mais 19,21 dá 119,21%. 119,21 dividido por 100 vai dar o fator de atualização, 1,1921. E assim sucessivamente. Para 70%, o fator de atualização é 1,7. Para 6%, é 1,06. Para 300%, o fator de atualização é 4. Opa, 4? Às vezes as pessoas se confundem. Mas como? Se algo sobe 300%, eu multiplico 4 vezes? Exatamente. Veja que quando você acresce num preço 100%, ele dobra, multiplica por 2. 200%, triplica, multiplica por 3. 300%, quadruplica, multiplica por 4. Veja que você tem o valor original, que é 100%, mais 300% de aumento. Então, você chegou a 400%. O fator de atualização é 4, o preço original, mais um aumento de 4 vezes, 300%. Vamos calcular agora exemplos de redução. Em vez de aumentar um valor, como ele sofre redução pelo fator de atualização. Então, em casos de redução, por exemplo, redução de 20%, seria 100% menos 20%, 80%. 80% é 80 sobre 100. O
O fator de atualização 0,8. Quando a atualização da redução é de 19%, vai reduzir em 19%, você pega o 100%, diminui de 19%, vai gerar 81%. Então, o fator de atualização, você multiplica por 0,81. Para 70% de redução, você multiplica por 0,3. Para 6% de redução, você multiplica por 0,94. Então, o procedimento de cálculo é bastante simples, né? Basta lembrar que o número percentual é esse número dividido por 100. Então, se o A for 1,32, você tem um aumento de 32%. Se o fator de atualização for 0,95, você teve uma redução de 5%. Então, não esqueçam que qualquer número menor que 1 como fator de atualização indica uma redução. E qualquer número maior do que 1 num fator de atualização indica um incremento, um aumento. A gente vai ver agora uma outra questão importante, que vem logo após a porcentagem, que é a questão do valor do dinheiro no tempo, que é de extrema importância do ponto de vista da matemática financeira, que é o foco central da disciplina que vocês estão começando a estudar agora. Do ponto de vista da matemática financeira, R$1.000 na data de hoje não é igual a R$1.000 em qualquer outra data, uma data futura, por exemplo. Por quê? Porque o valor do dinheiro está sempre associado ao tempo, né? Então imaginem o seguinte, vamos fazer um exercício mental. Imagine um amigo de vocês, um amigo que vocês estimam muito. Pensem na seguinte situação, você vai emprestar R$1.000 para esse seu amigo e ele só vai te devolver esses R$1.000 daqui a 1 ano. Bom, você executa essa atividade, você empresta os R$1.000, mas você vai ter algumas dúvidas. Primeira dúvida, será que ele é tão meu amigo assim? Segunda dúvida, será que ele vai me devolver esses R$1.000 daqui a 1 ano? Terceira dúvida, será que se em vez de emprestar esses R$1.000 para esse meu amigo, eu tivesse aplicado esse dinheiro, eu teria obtido algum rendimento? Quarta dúvida, será que o poder de compra desses R$1.000 hoje será o mesmo daqui a 1 ano? Pois ele vai me devolver, esse meu amigo vai devolver os R$1.000 sem juros. Então, como vocês tiveram essas dúvidas, vocês de modo intuitivo já estão examinando a hipótese de que o valor do dinheiro está associado ao tempo. R$1.000 hoje tem um poder de compra maior do que R$1.000 daqui a 1 ano. Então é por essa razão que você tem essas dúvidas, né? Então, qualquer depósito que você faz no banco, por exemplo, que lhe rende juros, né? Se em 1º de janeiro de 2013 você aplicar R$1.000 na poupança, e a poupança der um rendimento de 6% ao ano, em 1º de janeiro de 2014 você vai ter R$1.060. Os R$1.000 que você aplicou, mais R$60, que é os 6% de juros. Então aqui abaixo eu tenho um diagrama de fluxo de caixa que mostra exatamente isso. Ó. Dia 1º de janeiro de 2013, uma seta para baixo, que é um depósito de R$1.000. Em 1º de janeiro de 2014, uma seta para cima, que é uma retirada, um saque que entra no seu caixa de R$1.060. Então o valor do dinheiro no tempo, como foi mostrado ali no exemplo anterior, ele pode ser expresso sempre numa taxa de juros, né, que geralmente é feita na forma percentual e expressa numa unidade de tempo. Aqui no caso, o rendimento da poupança era de 6% ao ano. Logo, geraram juros de R$60. Nunca confundam, juros é um valor em reais, taxa de juros é um valor em percentuais, expressos numa unidade de tempo. Então vamos verificar alguns exemplos de cálculo com esses percentuais. Um frete teve reajuste acumulado em um bimestre de 38%. Se no primeiro mês o aumento foi de 20%, qual foi o aumento no segundo mês? Então vamos dividir o problema em partes para poder entender melhor. Então o preço inicial, vamos fazer de conta que era R$100. Se teve um aumento de 20%, ele passou no primeiro mês para 120. Do primeiro mês até o final do segundo bimestre, o aumento foi de 38%, então de 100 passou para 138. A pergunta é feita, qual foi o aumento do segundo mês para o terceiro? Para resolver isso aí algebricamente, é fácil. Basta eu verificar a diferença que tem entre o segundo mês e o primeiro. No caso, R$18. Ora, se teve um aumento de R$18 e a minha base de cálculo é o mês anterior, eu faço uma regra de 3. 120 é a minha base de cálculo, 100%. O aumento foi de 18, que equivale a X%. Você vai chegar à resposta, pela regra de 3, que houve um aumento do segundo mês para o terceiro mês de 15%. É importante frisar que
que o aumento do primeiro mês ao terceiro foi de 38%. Mas se eu somar esses percentuais, 20 mais 15, não dá o 38, porque eu estou trabalhando com números relativos e a base de cálculo do segundo cálculo mudou em relação ao primeiro. A primeira base de cálculo era 100, a base de cálculo do segundo cálculo é 120. Por isso eu não posso somar esses percentuais, 20 com 15. O 100 com 138 dá 38%. Se eu somar 20 com 15, dá 35. Por isso que os resultados não fecham. Num outro problema, aparece o seguinte. Certa categoria profissional conseguiu para junho reajuste de 62,5% no salário de janeiro. Descontadas já antecipações feitas. Como houve um adiantamento de 25% em março, que percentual deve incidir sobre o salário de março? Então vamos entender o problema. Para cada R$100 de salário em janeiro, você teve um aumento de 25% em março. O salário passou para 125. Cada R$100 de salário passou para 125 em março. Em junho, eles passaram para 162,50. Por quê? Porque o aumento de janeiro para junho foi de 62,5%. Eu quero saber qual foi o aumento obtido de março para junho. Da mesma forma, como eu vou ter que fazer uma nova regra de 3, eu vou botar que o 125 é a minha base de cálculo, equivale ao 100%. A diferença existente entre o 162,50 e o 125 é o aumento que eu obtive. Então vamos escrever aqui 162,5 menos 125. E isso equivale a x. Resolvendo algebricamente a equação, eu vou achar como resposta 30%. Então houve um aumento de 30% de março até junho. Mais uma questão. O preço de certo produto teve reajustes mensais sucessivos, gerando um acumulado de 12%. Se o percentual de aumento do primeiro mês foi 4,8% e o percentual de reajuste no segundo mês foi D, então outro problema idêntico. Eu quero saber qual foi o aumento obtido aqui. Ó. Lembrando que se o preço inicial era 100, o final é 112. Se no meio teve um aumento de 4,8%, passou para 104,8%. Qual foi o aumento aqui no terceiro período? Novamente, a gente pode aplicar a regra de 3 com cálculo de porcentagem. Então, 112 menos 104,8, essa diferença entre o valor do, segundo mês, do terceiro mês e do segundo mês, dá 7,20. Faço a regra de 3, vou achar a variação existente nesse período. No caso, 6,87%. Para finalizar o assunto da aula de hoje, é interessante discutir a questão do valor do dinheiro associado ao tempo mediante o uso de taxas de juros. Toda taxa de juros, ela sofre influência, uma parte da taxa de juros chama-se correção monetária, porque ela sofre influência da inflação. Então verifiquem que para eu encontrar uma taxa de juro real, uma taxa de juro que representa a realidade do que eu estou ganhando no investimento que eu faço, já descontando a inflação, eu não posso fazer uma conta aritmética simples, como por exemplo, eu apliquei lá num fundo financeiro, num banco, e ganhei 11% no ano. E a inflação desse ano foi 6%. Eu não posso pegar 11 menos 6 e dizer que eu ganhei 5. Esse cálculo não está correto, ele não está certo. O modo correto de fazer o cálculo é substituir na equação que é apresentada aqui para vocês. 1 mais a taxa real é a que eu quero descobrir, é igual a 1 mais a taxa aparente, é o rendimento que o banco me dá, no exemplo que eu fiz para vocês, 11%, dividido por 1 mais a taxa de inflação, no caso que eu fiz para vocês, 5%. 5% eu escrevo 0,05, 11% eu escrevo 0,11. Fazendo o cálculo, eu vou achar a taxa real. Então vejam um exemplo de um cálculo aqui. Ó. Um capital aplicado por um ano a taxa de juros de 22% ao ano. Isso é a taxa aparente, entra aqui na equação, 0,22. No mesmo período, a taxa de inflação foi de 12% ao ano. A taxa de inflação está aqui, 12%, escrevo 0,12. Qual é a taxa de juros real? Então, fazendo o cálculo, eu vou pegar 1,22, que é esse somatório, dividir por 1,12 e diminuir de 1, que está aqui no lado somando, passa para o outro lado diminuindo. A taxa real encontrada, 0,0893. Multiplicado por 100, dá um número percentual, 8,93% ao ano. Como deu um número positivo, eu tive um ganho real de 8,93%. Agora, se eu tivesse obtido um número negativo, significa que eu tive uma perda real. Se você fizer esse mesmo cálculo com o seu aumento salarial percentual comparado com a taxa de inflação do período,
você pode verificar que mesmo tendo um aumento nominal no seu salário, você pode possivelmente ter tido uma perda real no seu salário. O seu salário teve uma perda de poder de compra, mesmo tido um aumento nominal. Então essa matemática, a matemática financeira aplicada nas empresas, ela ocorre, e é muito importante, porque os cálculos de porcentagens, primeiro, eles podem ser feitos por regra de 3, na resolução de exercícios bastante simples, e no ambiente empresarial, lembre-se que a formação do preço de venda adota como base sempre o teu preço de custo. Então, ao formar uma regra de 3, botem o preço de custo como a tua base de cálculo, como a base 100%. E o preço de venda será o teu preço de custo mais um percentual de lucro desejado. Para concluir a aula, eu gostaria que vocês entrassem no YouTube e assistissem o vídeo que é proposto a vocês, para que vocês entendam um pouco mais sobre cálculo com porcentagem. Por enquanto é só, e até a próxima aula.